dia. Aguardando o pessoal, aguardando a Amanda. Deixa eu encaminhar aqui pro povo a nossa live. Bom dia, bom dia. A Amanda já está aqui, já estamos conectando. Olá! Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem, essa semana fazendo lives em horários que eu nunca fiz. Esse é um dos. É gostoso fazer de manhã, eu adoro. É porque eu faço a meditação todos os dias aqui, né, de 10 Aham. às 11. Então eu não costumo fazer live às 9, mas Às vamos lá. 9. Coisa boa, coisa nova, vamos lá. Sim, e sexta eu vou Né? fazer à noite, que também é outra coisa que eu não costumo fazer. Só novidades. Meu Deus, aqui tá tão frio. Quantos graus tá aí? Ah, eu tô no Rio, né? Então aqui não existe frio. Meu Deus, tá 12 graus. A temperatura, né? A sensação deve ser menos. Você tá onde? Itajaí, Santa Catarina. Legal, Aqui legal. bem friozinho agora. Quem já tá aí online, encaminha essa live para alguma pessoa que você acha que possa se interessar por esse assunto. Eu já encaminhei aqui para algumas. Vou encaminhar também. Sim, vamos encaminhar, falar sobre esse assunto tão importante que é a alimentação consciente. Muita gente nunca ouviu falar, né? Então é uma boa oportunidade de conhecer uma abordagem bem mais humana, né, na minha visão, assim, para lidar com a alimentação, né, que traz tanta carga emocional para todos nós aí por trás desse assunto. Meu Deus, muito, muito. Muita Tem coisa, muito o vamos que falar falar. sobre isso. O problema é eu aqui, né? Eu não adianta ficar enviando para as pessoas, porque daí eu vou lá e vejo todos os meus conhecidos já, clientes, amigos. Aí já estão cansados de me ouvir. Tal nada, se estão ouvindo porque gostam. É bom Né? reforçar, né? Às vezes a gente entra nesse lugar de não querer Sim, ouvir uma coisa, mas o cérebro aprende por repetição, né? Quanto mais a gente ouve uma coisa, mais aquilo vai fixando na nossa mente. Então é bom. sim. Então eu vou me apresentando enquanto o pessoal vai entrando aí. Então, eu me chamo Maísa, eu trabalho com atendimentos individuais, de cura, de coaching, tudo voltado para a expansão de consciência, né? Então, a alimentação consciente tem a ver, porque a gente trata da vida como um todo, né? E é uma área particularmente que eu gosto bastante e que eu vivo trabalhando a minha relação com a comida, né? Que de fato traz uma carga emocional enorme e Sim, eu vivo olhando para sim. isso. Isso tem me ajudado bastante, assim, a melhorar a minha alimentação, né? E o único caminho é isso, é a gente ir adquirindo conhecimento. E diante do conhecimento que a Exatamente. gente adquire, a gente expande a nossa consciência para ter escolhas mais conscientes, né? E saber o que de fato a gente quer, tanto para a nossa saúde quanto para a saúde do planeta, né? O que é uma coisa importante também. E é consequência, né? Se a gente não está cuidando da nossa saúde, a gente também não está cuidando da saúde do planeta. E se a gente está cuidando da nossa saúde, a gente está cuidando da saúde do planeta ao mesmo tempo. Então, eu gosto dessa Aí a gente abordagem. fica em roda, né? Em ciranda. É um círculo, né? Aí funciona, senão não vai. Sim. Se apresenta um pouquinho. Então tá. Bom, sou aqui de Santa Catarina, né? E atuo não faz tanto tempo assim, fazem 4 anos, né? E logo que eu me formei, eu estava justamente nesse momento num caminho de espiritualidade muito profundo. Então, eu me formei e virei vegetariana. Nossa, e agora? O que que eu vou fazer, né? E aí, nesse exato momento, eu virei vegetariana num primeiro momento pela causa mais espiritual, né? A parte de energética mesmo, de fitoenergética, de toda essa relação com o alimento e a energia mesmo, né? E aí, só que sim, me formei, eu já pensei, nossa, mas como que eu vou fazer esses atendimentos com esse tipo de pessoa? Porque a gente não vê nada, né?
E aí foi quando eu mergulhei, né? Mergulhei no conhecimento aí da nutrição e me apaixonei. Hoje a minha maior paixão, né, em toda essa coisa de alimentação consciente é a saúde, né? Então, minha bandeira é muito pela consciência alimentar e consciência corporal, muito maior do que qualquer outra, porque ali eu vi a possibilidade de dar um sorriso um dia a mais para uma pessoa, e isso não tem preço. A pessoa poder se recuperar, né? Porque a gente vê muitas pessoas iniciando ainda no processo, né? De melhorar a alimentação e tal, e ver coisas legais acontecerem, mas você imagina agora o quanto de pessoas doentes, né? Que entram nesse mundo, o que acontece. É a coisa mais espetacular que existe. Então, você, pela alimentação à base de plantas, você consegue prevenir, né, doença, você consegue promover saúde, você consegue tratar a doença, você consegue reverter algumas doenças ou deixar em remissão outras. Então, esse é o maior babado de todos, né? E assim, para mim, no fim das contas, né? Todo mundo hoje em dia chega e fala, olha, mas isso é meio modinha, né? Eu acho que isso é uma expansão de amor. No mínimo, só pode ser uma expansão de amor. Não, e que moda boa, Porque né? Que bom que é que moda. moda boa, né? Porque você pensa o seguinte, quem é que vai abrir mão de tantos prazeres da vida em prol da natureza, em prol do outro, de mim mesmo, né? Porque hoje ninguém se ama mais, né? Então, de mim mesmo, né? E sei lá, de tudo, dos animais. Sim. Para mim isso é amor, né? Interessante que você Não consigo comentou. identificar de outra forma. Sim, com certeza. Mas interessante que você comentou, porque como eu tenho um histórico de baixa autoestima, não à toa, isso é uma das coisas que eu mais ajudo as pessoas hoje, por toda a reconstrução que eu fiz em Sim, relação a sim, isso. sim. Eu não comecei a mudar minha alimentação pelo amor próprio. Eu comecei a mudar minha Uhum. alimentação quando eu criei um blog de gastronomia há uns 10 anos atrás, né? Uau, que E legal. sim, e aí eu Acho comecei que a eu vi ler ele. sobre a indústria, né, da comida. Comecei Sim, a ler porque eu estava sim, ali sim, sim. imersa nesse mundo. Eu ia muito em restaurante, gastava muito dinheiro com isso, em restaurantes de menu degustação, aquelas coisas, né, super maravilhosas. E aí, começando a ler, eu fui descobrindo várias coisas que eu não tinha a menor noção e fui expandindo a minha consciência de um jeito muito gritante sobre os alimentos que a gente consome, o nível de qualidade dos alimentos que a gente consome por Sim, conta de sim, como a sim. indústria funciona, por conta dos agrotóxicos. E eu comia comida japonesa toda semana, por exemplo. Aí comecei a ler sobre os peixes que são criados em cativeiro e que tem antibiótico, que nem tem ômega 3, que não sei o que. Eu fiquei, "Ah, meu Deus!" E aí eu Sim, adquiri sim. tanto conhecimento que chegou um momento que o meu prazer e o impacto negativo que eu estava causando tanto na minha própria saúde quanto no planeta, né, começou a pesar muito na minha consciência, sabe? Assim, eu falei, cara, não tá valendo a pena todo o impacto negativo que eu tô tendo no meio ambiente e na minha saúde só pelo prazer de comer isso aqui. E aí, Sim, às vezes, a gente acha que não vai ter prazer comendo, né, para mudar a alimentação, e é por isso que a gente resiste. Mas como eu sim, já cozinhava muito, eu fui desenvolvendo o meu estilo de culinária saudável, né? Já tem 4 anos que eu sim, tô, que nem você, tem 4 anos sim, já que eu tô nesse processo de expansão de consciência e o processo sim, com a alimentação começou um pouco antes, né? Mas está sim, sempre melhorando, estou sempre pesquisando, estou sempre sim, lendo, promovendo melhorias, né? E é gritante como isso mudou. Hoje eu não uso maquiagem, por exemplo, a minha pele é maravilhosa, minha unha cresce, que é uma sim, coisa louca. Eu sim. preciso Mato, toda né? hora Mato. lixar minha unha. Claro que eu fui entendendo o meu corpo também. E aí vem a parte da alimentação consciente, né? Porque teve uma época que eu Sim. fiquei bem vegana. E aí eu Uhum, comia muitos grãos. E eu vivia uhum, com gás e eu não sabia o que que era, né? Vivia rotando e tal. E uhum. aí eu fui perceber, eu tava achando que eu tava numa alimentação maravilhosa, super. E aí eu percebi, né, com a ajuda de um profissional, que eu no meu corpo não estava lidando bem com grãos. E hoje eu percebo, esses dias, por exemplo, eu comi uma sopa de lentilha e eu já vi que não rolou legal, mesmo ficando de molho. Então, Sim, assim, não adianta eu ficar sim, insistindo e querer ficar comendo grão, o meu corpo não se adapta. Então tem isso, sim, tem o ideal e tem a nossa individualidade nisso também, né? Da sim. gente se observar para ver o que que funciona pra gente. A alimentação com grãos, né? Na verdade, é porque a forma com que a gente prepara também vai fazer com que eu possa ou com que eu não possa, né? Porque
A alimentação vegetariana estrita, né, ou vegana, enfim, ela é Deu capaz uma de travadinha. problemas, inclusive Voltou. intestinais, né? Muitos Sim. problemas, inclusive intestinais. Hoje eu trabalho muito com doenças inflamatórias intestinais, né? E o que a gente vê é uma coisa muito linda, né? É que de fato eu não posso comer o grão-grão, mas eu posso comer ele germinado e brotado. O brotado eu consigo Sim. sem ter esse problema e ainda assim salvando aí o planeta, né? Porque Sim, se eu fiz terminado em casa algumas vezes. É uma gracinha, né? Fica isso crescendo. é. Só que tem todo um processo de mudança de hábitos, né? Não é simplesmente eu chegar e falar, olha só, então, agora você vai comer desse jeito aqui, a pessoa vai se apavorar, né? Tem Sim. um passo a passo. Eu preciso compreender que essa pessoa, ela tem um processo de mudança. E que esse processo de mudança, ele é lento, ele é devagar. Para algumas pessoas é um pouquinho mais rápido, vai de personalidade, né? Mas é a melhor saída, mesmo que tenha, sim, as suas individualidades. Isso tem que Sim. sempre ser observado, mas existe como fazer, né? Antes da gente Porque, entrar um pouquinho mais nas especificidades, só conta um pouquinho do seu histórico, como que você chegou na alimentação, né? Você foi cursar nutrição, o que te levou para esse caminho? bah, lá no começo, acho que ninguém faz essa pergunta pra mim. Então, Eu foi adoro muito saber a bizarro. história das pessoas, essa Ai, visão eu amo. humana, né? Senão fica só Sim, assunto sim. técnico. Sim, sim, sim. É, pois então, a minha história com a comida ela é muito longa. Primeiro que a minha mãe ela é da área da saúde, né? Então ela mais ou menos já sempre deu uma cuidadinha aí. Só que assim, como todo histórico aí de pessoas que ficam com dor de garganta e tal, eu fui uma criança que sempre tinha lá aquelas dores de garganta que eu não sabia o que que era, né? Mas Nossa, era eu muita tive a coisa que vida tinha que toda jogar também. pra fora, né? Enfim, muito sapo engolido aí. É, E exato. aí eu sempre tomei muito antibiótico, muito, 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 Eu muito, também. muito. Tá? Então, esse é um segundo passo, e é por isso que eu trabalho bastante com intestino hoje, né? Não Uhum. é à toa. Então, quando eu estava na oitava série, pensa, na oitava série, tem um negócio aqui na região que se chama OPA, né? Que é, eles fazem tipo uma exposição das profissões na universidade. Então você vai lá, escolhe algumas e observa o que que era. Eu falei, bom, eu sempre fui do esporte, né? Sempre muito ativa. Eu falei, eu vou ver alguma coisa que tem esporte. Aí lá fui eu, né? Fui para educação física, não curti. Aqui nessa grade aqui de nutrição tem nutrição esportiva. Tinha uma cadeira, mas eu vou ver. E quando eu fui ver a palestra lá de nutrição, eu fiquei assim, desse jeito. Eu lembro até hoje desta palestra, de tão incrível que foi para mim, impactante. Ah, E que nem eu daí, quando fiz meu primeiro treinamento de desenvolvimento pessoal. Fiquei chocada e me joguei nesse negócio. sim, é bem assim. Daí eu peguei e eu continuei com isso na cabeça. Não, você é nutricionista, você é nutricionista. E aí foi quando eu me formei, daí no ensino médio. Esperei 6 meses ali, depois já entrei em nutrição e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu nunca me arrependi. E, tipo, óbvio que depois saiu, né, da coisa da nutrição esportiva. Foi para outros lugares, nada a ver, né? Mas Eu a até. faculdade de nutrição não tem muito essa pegada da alimentação consciente, né? Pelo que eu Não ouço tem falar. nada. Assim, tem. Não vou dizer que não. Tem. Mas é que o pensamento crítico em relação a isso é zero. A É. nossa cabeça está tão focada em aprender sobre anatomia, sobre bioquímica, sobre fisiologia, sobre deixar o corpo perfeito, sobre que você, desculpa a palavra, mas caga para a saúde pública quando as professoras vão lá falar sobre isso. Caga sobre qualquer outra coisa que fale. Sim. E aí ela falou e estava lá, sim? Só que a gente não é levado, induzido a ter atenção ali, a não ser que você viva muito, muito, muito mesmo, né? E graças a Deus, assim, que eu gostava muito. Então, isso me ajudou bastante para o meu processo de crescimento também. Não dá para desmerecer toda a formação, senão também eu não teria Sim. nenhum conhecimento. É que, de que forma que a gente faz para entender aquilo? Em determinado momento a gente estuda muito que, por exemplo, carne inflamatória, que leite inflamatório, que ovo inflamatório, que não sei o que lá. Tudo que dá câncer, tudo que dá isso, aquilo. Estuda tudo sobre isso. Aí você vai na doença, ou vai na pessoa, na hora de fazer um plano alimentar, opa, então, para bater proteína, para bater não sei o que lá, vamos colocar um pouquinho de carne aqui, um pouquinho. É quase como se a gente não compreendesse uma cegueira mesmo, sabe? Eu tô dando uma coisa que vai matar e tô estudando uma coisa que não é interessante consumir.
E mesmo assim não acontece nada na nossa cabeça. Eu não sei que tipo de magia que é que ninguém se toca. É louco, tá? Enfim, mas depois a gente consegue. Eu ainda bem que despertei para esse lado espiritual e aí eu fui buscar e aí as fichas começaram a cair. E todo esse conhecimento realmente mais científico, técnico, sei lá o que quer dizer, né? E de todo o meu contexto, a minha história fez com que eu crescesse muito em relação a isso, né? Então, em um ano aí, você podia me perguntar já o que você quisesse, já sabia tudo. Tudo que eu podia, eu já conseguia. E aí, nesse momento aqui, para mim, ficou muito marcante. Eu não desisto mais disso, porque foi muito transformador. Desde a primeira pessoa que resolveu encarar, sabe, uma alimentação mais consciente. Ele veio para mim, assim, eu lembro até hoje. Ele veio para mim e falou assim: Olha, eu tô com quase prescrição de morte aqui, o que que eu faço, sabe? Porque eu estava com pressão altíssima, colesterol altíssimo, acima do peso, com depressão, com vários problemas, já com angina. Eu, gente, é agora que eu vou botar em prática isso aqui. Então, eu comecei a explicar, né? Sobre a alimentação mais consciente para ele, a alimentação à base de plantas. E aí eu disse para ele, só confia, se tu quiser faz assim. E ele foi, né? Não deu um mês e meio. Ele me disse, Amanda, eu preciso marcar um retorno contigo. Ok, vem. E eu morri de medo, né? Ele bateu assim na mesa. Oh, deu uma Então, preciso... apertadinha. Quando ele marcou o retorno, o que aconteceu? Quando ele marcou o retorno, ele chegou pra mim, ele veio com o papel dos exames e ele botou assim na mesa. Eu, ai meu Deus, quer ver que deu B.O. Não fazia nem 2 meses, né? Aí, eu pensei, tá, na época eu ainda fazia isso, né? Porque hoje eu quase não faço dieta, se faço uma a cada 2 meses é muito. Não, eu ensino as pessoas a comerem, né? E também não boto ninguém em balança, em fita métrica, pelo amor de Deus, não quero deixar ninguém doente, né? Amém! Não, isso é lá do começo, bem do comecinho, né? E das poucas vezes que eu usei. Mas eu falei assim, bom, então primeiro eu tenho que te colocar na balança, né? Seguir um protocolo. Aí coloquei ele, nossa, perdi 4 quilos, ele já era idoso, né? Isso aí é uma coisa difícil, porque sem fazer exercício físico, sem nada, ok. Aí eu falei, tá, vamos ver o resto agora. Quando eu abri os exames dele, tinha tudo normalizado em um mês e meio. Tudo. Ele falou, eu fiz exatamente tudo o que você me pediu, porque eu quero viver. Eu só quero viver. Olha Ele que maravilha. sorria, ele Mas o sorria, lance é assim, isso, né? A pessoa tomar essa decisão, porque tomar a decisão. fazer essa mudança, promover essa mudança, por que que as pessoas resistem, né? E aí vale para qualquer mudança, não só em relação à alimentação. Sim, A pessoa precisa enxergar onde ela precisa melhorar, e isso dói. E é isso que a pessoa resiste, né? Porque é como se ela tivesse que encarar o que ela tá fazendo errado, digamos assim, né? Ou o que não tá tão bom. A pessoa se exatamente. julga, e aí vem a culpa e a vergonha. Então a pessoa prefere ignorar, né? E ficar ali. Sim, Também tem essas e coisas aí de vem a achar que não coisa vai da ser sociedade, né? prazeroso E vem a coisa da sociedade, né? Olha, também. errar é ruim, né? Você tem que ser perfeito, você não pode errar. Então a pessoa já vem aqui se batendo, né? Ninguém bate na porta para dizer, fulano, você errou. Não, você mesmo já, pá, não, e já se julga, já fica mal, enfim, todo esse processo de mudança, né? Então, são várias fases, enfim. Mas voltando, né, ao meu histórico, assim, então, chegou num ponto que eu comecei a perceber, durante a faculdade ainda, que eu tinha umas alergias nas pernas, nos braços, e eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que era, eu não sabia o que era. Eu, ai meu Deus, né? E aí eu descobri que eu tinha psoríase. Né? Eu estava quase terminando a faculdade ali, e descobri que estava com psoríase. Aí, eu não sei se tu sabe o que é, É que mas dá aquela coisinha vermelha assim na pele, não é? não é só uma coisinha E vermelha, mas é escama tipo também isso, às o vezes, né? início que escama, que pode dar no corpo inteiro, né? Dá Uhum. cascão na cabeça, nos cotovelos, nos braços, nas pernas, tudo, né? É horrível. É o teu corpo lutando contra você mesmo. É uma doença autoimune, né? E é intestinal. E aí vem do histórico da onde? Muito antibiótico. A maioria das pessoas que têm problemas intestinais vem ali da história desde a infância utilizando muito antibiótico. Antibiótico, antibactéria, ou seja, não vai sair só as bactérias ruins, as patogênicas, vai sair toda a tua vitalidade, todas as bactérias gram-positivas,
né? E aí, para onde que vai minha imunidade? Vai pro saco, vai lá pro pé, né? Então, a possibilidade de você desenvolver alguma coisa assim é muito grande e ainda depende da personalidade da pessoa. Se é uma pessoa mais rígida, mais controladora, mais perfeccionista, então já vem trato digestivo, né? Geralmente são essas pessoas. E aí Uhum. você vai. Hoje eu observo com muita frieza, nossa, olha isso acontecendo, olha que isso aqui, né? Tipo, fica muito óbvio o quanto acontece isso. E assim, a doença autoimune hoje é o boom, né? Antes era muito obesidade, era diabetes, lá. Agora o boom é autoimune, que vem muito do consumo das carnes e derivados, né? E aí depois vem de um outro pensamento que eu acabei indo num congresso bem legal que teve em São Paulo, um congresso internacional plant-based. Falei, bom, vamos olhar dos caras que já trabalham há muitos anos, né? Aí, quanto mais certeza eu tiver, melhor fica pra gente passar. Eu confio no que eu tô falando, mas é bom, né? Aí teve um cara que ele é do Rio, ele é de uma universidade do Rio, Juarez, e ele estuda há mais de 20 anos a alimentação Legal. vegetariana estrita. E aí ele fala só sobre autoimune, né? Só sobre autoimune, que são doenças que são irreversíveis. Ou seja, você consegue deixar em remissão, silenciosa. Se você voltar com alguns padrões, ela volta, né? E aí ele disse assim: vocês estudaram quantos anos da vida de vocês? Vocês sabem o quanto isso aqui é inflamatório, aquilo. Como é que vocês vão continuar dando isso para as pessoas comerem 3 vezes na semana só porque ele está com uma doença? Então você orienta ele a comer 3 vezes na semana? Você está matando ele em doses homeopáticas? É isso mesmo? Porque o nosso intestino tem mais de metro. A tua comida que tu come hoje não sai hoje. É a de outros dias atrás. Então, qual é a temperatura do teu corpo? É uma temperatura quentinha. E quando tu deixar qualquer derivado animal fora da geladeira, o que acontece depois de 2 dias? Apodrece, você fica azedo. Por que fora da geladeira? Porque na geladeira é frio, fora da geladeira é quentinho. E qual que é a temperatura do meu corpo? Quentinha. Por isso que dá alguns probleminhas, né? Então, assim, ai, doutor, mas eu não vou fazer isso com ele, tadinho, não sei o que lá. Né? Ele brinca. Então, vamos conversar com um psicólogo, com um terapeuta, né? Um psiquiatra, mas você diz pra ele que tem uma saída, tem uma luz no fim do túnel. Existe essa possibilidade de você se curar, né? De você reverter algumas coisas, de você, ou então deixar em remissão. Existe. Agora, você não pode dizer pra ele que acabou, é fim da linha. Aí sim você vai dizer, você vai terminar com a vida da pessoa, né? Então, Sim. quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, eu preciso avisar as pessoas, né? Eu tenho esse espírito meio assim, tipo, vamos! E Ah, e aí, com essa parte de desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, eu sou assim também. Quando eu fiz, foi isso também. Eu falei, meu Deus, as pessoas precisam descobrir isso. preciso descobrir isso, né? E olha só, e aí depois aí eu fui descobrindo outras coisas no meio do caminho, né? Do tipo assim, quando a gente fala você é o que você come, a gente pensa muito no ah, sou gorda, magra, né? Ou forte. Exclusivamente na Mas barriga. não, né? A gente Mas não pode não, nada. você é o que você come, você é feliz, você é triste, você tem raiva, você é mais amoroso, depende do que você come, né? A gente costuma ver o problema, daí eu vou resolver, né, para frente. Mas nesse caso a gente tem que olhar para trás, muito fortemente, para a alimentação, porque ele vai dizer o porquê que eu tô assim, né? E é aí que eu gosto de linkar certas coisas. Por exemplo, o que eu vejo hoje muito, muito claro no mundo espiritual, né? Todo mundo muito no conhecimento lá oriental, que é muito mente, 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 mente. Eles cuidam no físico? Cuidam, óbvio, meu Deus. Cuidam pra caramba. Só que é muito mente, né? E eles esquecem, nós esquecemos que a gente tem uma cultura aqui do Ocidente e do Brasil principalmente. A gente tem uma cultura que não pode morrer, que é a cultura indígena, que é a cultura africana que veio para cá, que é muito mais forte do que qualquer outra, né? E tudo isso a gente vai deixar acabar, cair por terra por conta da Ayurveda. Vou falar bem direto já, né? Eu amo a Ayurveda, trabalho com ela. Mas a gente não pode aceitar
Viver como pessoas que têm que subir montanha, que vivem num lugar que é muito sujo, que é diferente da nossa vida. A nossa vida é tropical, é alimento vivo, é alimento colorido, é alimento vibrante, que tem energia. Por quê? Porque aqui, a nossa natureza, a nossa cultura, ela solicita isso da gente. E aqui o conhecimento é muito físico. Se você for olhar, né? Eu vi ali que tu fez algum trabalho indígena também, o xamânico, Sim, não sei qual é eu a tua fui lá para a relação, mas enfim. Amazônia, tenho um super Isso. contato, tá muito na E minha é muito, ancestralidade. eles têm esse lugar da espiritualidade, tem, mas através Muito. do físico. Muito forte, do físico, Indígena da é o comida. negócio mais conectado, céu e terra, na face da terra. Eles são muito firmes É aqui e lá, tipo, muito. uma coisa maravilhosa. E a gente não pode deixar morrer essa cultura, né? Então, ok, eles têm um conhecimento que, bom, a gente não tem nem 500 anos, 500 e pouco, sei lá. A gente é um bebezinho do lado do Oriente, né? Que é mais de 2000 anos. É óbvio que a gente Sim. vai utilizar o conhecimento deles, porque já passaram por tudo isso. Então, é o linkar, né? Ó, fazer com que isso seja junto, né? A O, conexão com a o terra que a gente tá é muito importante, né? A terra aqui é é uma, lá é outra. Ocidente e Oriente junto, a gente não. Só porque o Ocidente você vai desconsiderar qualquer cultura? Não. A cultura da gente é a coisa mais linda desse mundo. A gente tem que bater no peito para mostrar para todo mundo o quanto é lindo, né? Então eu gosto muito de trazer essa coisa viva que é a nossa cultura. Porque empapar tudo não dá pra gente, pra nossa realidade. A Não gente tem uma dá. mania, às vezes, né, de desvalorizar o nosso e é aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente tem isso muito embutido na gente, nessa coisa de, ai, eu quero sair daqui, quero ir morar fora e idealiza muito essas outras coisas e Sim! bate na nossa, né? Tipo, fica só jogando a nossa para baixo. Aí quando chega lá nas outras, vê que também tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, como qualquer Negativos. lugar, não tem perfeição, né? Não tem, não tem. Né? Então, em todo esse caminho que eu fui fazendo, eu fui fazendo essas conexões, sabe? Tipo, tudo começou a fazer muito sentido. Muito, muito sentido. Eu descobri também que eu sou descendente de indígena Guarani também, dos Guaranis daqui, da região. Eu nem sabia, fui descobrir esse ano. Eu falei, gente, é por isso então. Aqui. É, no Mas, fundo, todos nós temos algum link ancestral com a cultura indígena. no Por mais fim, sim. distante que esteja, não tem, tá no nosso Não sangue, estando tem. nessa terra, né? É. E eu Agora, um também gosto desafio, de. fala. Sim. Eu ia falar sobre alimentação consciente, né? Sobre essa coisa da mudança. Legal. Porque por eu trabalhar com. Como eu sou vegana, as pessoas me procuram já por conta disso, né? São pessoas que ou comem carne e querem retirar, ou pessoas que já são ovo-lacto, outras que já são veganas, outras que não querem uma placa, mas me procuram. Não é? Eu nunca vendo placa, pelo amor de Deus, não. Eu vendo. Vendo não, né? Eu distribuo alimentação consciente. É isso, né? E aí a pessoa Você faz o que atende ela pessoas quer. que comem carne, não. Você não atende só quem Sim, come sim. vegetariano e vegano. Não, por quê? Que daí eu seria injusta, né? Poxa, o que que essa pessoa tem ali? Ela tem só uma insegurança, né? Ou ela não sabe de nenhum conhecimento. Então eu tenho que jogar essas sementinhas também nessas pessoas, que elas não veriam em outro lugar de repente, ou veriam, ou vai ser eu que vou mostrar isso para elas. Eu não vou recomendar carne. Eu, na verdade, não trabalho com restrição. Você come o que você quiser. Eu trabalho em te trazer consciência. Aí você faz com autorresponsabilidade as suas escolhas. E aí depende se vai ter carne, se vai ter ovo, se vai ter leite, né? É muito dela. Sempre deixo isso muito claro. Porque se eu trabalho com restrição, a pessoa vai fazer o quê? Isso é uma coisa óbvia, né? Ela vai lá comer. Não posso? Então tá bom, então eu vou lá comer. No automático, sem nem prestar atenção. Enfim, eu voei, fui para outro lugar, não ia falar outra coisa. Problema, adoro. Mas Da enfim, mudança, né? Da transição para as da pessoas mudança, da poderem estar transição. Então, por eu ver uma dificuldade muito grande das pessoas nessa coisa de mudar comportamento, então é outro foco do meu estudo, do desenvolvimento humano também. Não tem Por como, quê? né, falar de Não tem alimentação, como falar de mudança de hábito e alimentação. não estudar a parte psicológica. É Exatamente. impossível. Né? Então, isso já começou, óbvio, lá desde a faculdade, eu nem prestei atenção que era isso, né? Eu sou da voluntária da arte de viver, então fiz vários cursos naquela época, depois virei vegetariana, depois fiz outros cursos também, fui acompanhada por alguns coaches também, enfim. E hoje eu faço também uma pós de nutrição comportamental, que é só com um psicólogo. Gente, Olha, e eu tinha um preconceitozinho, assim, né, com terapeuta, né?
que não fosse holístico. E eu vi que a coisa mais linda desse mundo. Nossa, eu tô crescendo assim, ó, muito em relação a isso, podendo ajudar um pouquinho mais as pessoas. E aí, é por isso que eu fui, porque as pessoas de dar um Voltou. passinho a mais, né? Então, como que eu vou fazer? Ok, eu sei que é muito interessante essa alimentação, mas como que eu vou fazer essa criatura entender isso, né? Então, tem muitos processos. E aí entra Trabalhar essa também, resistência, né, da mudança é essencial na mudança de hábito, né? é bem isso, né? E mostrar daí as questões dela, muito particular, né? Sim. E, e uma outra coisa que frustra bastante é a questão da placa, né? A gente está falando aqui focando mais em alimentação consciente, o que é muito legal. Eu gosto dos dois. Deu uma trava... Voltou? Eu É a gosto questão muito do quê? dos. Eu gosto muito dos dois, tanto da gente falar sobre alimentação consciente, quanto da gente dar placa para isso. Os dois. Eu não gosto de placa, e não queria, né? A gente só dá Como essa assim, plaquinha placa? do vegetarianismo e veganismo. Ah, sim, o rótulo, né? O rótulo, né? Que é só para dar voz por quem não tem voz, né? E se não fosse essas plaquinhas, talvez esse movimento não estaria tão lindo hoje, né? Mas o foco sim é dessa alimentação consciente. Mas é a gente ter consciência também, que redundante que ficou, mas de que a alimentação consciente não tem a ver só com a carne. É isso que a gente tem que deixar claro também, né? Porque às Sim, vezes com tem uma certeza. pessoa que come carne, mas ela cuida um monte, sei lá, ela tem um super jardim, ela cuida um monte em outras questões ambientais que também são consideráveis, né? Ela cuida um monte na questão de compra dela de roupa, de cosmético, disso, daquilo, Plástico. de plástico, né? Ela tem uma outra consciência que de repente é mais avançada do que aquela pessoa que não está comendo carne, né? Então, tem vários pontos de alimentação consciente. O que que é alimentação consciente? Depende, né? É o Depende. estado O que de, que é para... tem muito a ver com essa questão do estado de presença, né? Quando eu penso em consciência, eu penso em, enxergar. Consciência para mim é enxergar o que a Isso, gente está fazendo, é sair do automático, né? sim, E a nossa sim. relação com a comida, partindo desse pressuposto e sabendo que é uma relação emocional majoritariamente, né? Independente de para que lado foi, né? Se foi pro lado do excesso Sim. ou pro lado de não querer comer das escolhas que a gente faz, né? É totalmente uma questão emocional. A maioria de nós eu vejo que come as emoções, né? Não come Exatamente, por né? O que você sinal está físico, por comendo, fome física. né? O que você está comendo, né? Que emoção? Tristeza, felicidade, ansiedade, geralmente, né? Tem uma pergunta que é bem legal. Você come para sentir ansiedade ou para afastar a ansiedade? Porque às vezes a pessoa tá tão inerte, tá tão sem vida na vida, que ela vai comer para gerar febrilidade, excitação, para gerar Entendi. O meu é ansiedade, o contrário, para ela se pra, é sentir pra, viva. pra preencher. O meu é muito nesse negócio de preencher um vazio, sabe, assim, de carência afetiva, porque a comida pra mim virou sinônimo de amor de Sim, mãe. Então eu sim, aham, percebi isso no meu caminhar e eu falei, nossa, tem coisa para mexer aí a beça, né? Porque a minha relação com a comida sim. é essa. E eu tinha um vínculo com meu pai com um prato, porque a minha descendência é italiana, né, do interior de São Paulo, que meu pai, a única coisa que ele cozinhava era macarrão. Porque, né, italiano, óbvio, não vive sem comer um prato de macarrão uma vez por Sim, semana. Então a minha relação com o macarrão era aquela coisa assim que eu falava, eu não consigo ficar uma semana sem comer macarrão, sabe? Assim, tipo, era uma coisa muito assim, não. Mexe com qualquer coisa, menos com o meu macarrão. menos come macarrão. Como assim? Né? E são, provavelmente, tu come um macarrãozinho aí de uma qualidade um pouquinho melhor, né? Hoje Por ser. eu troquei, eu evito comer farinha de trigo, né? Como um Sim, macarrão, às vezes à base de arroz ou de quinoa, o que quer que seja, e já não como mais todos os dias, ou o que quer que seja, né? Hoje sim, eu é como mais muito raramente, né? mais, de uma maneira muito mais saudável, mas é isso, eu me permito também, porque tá tudo bem também ter esse vínculo afetivo, né? O filme Ratatouille mostra isso tão bonitinho, né? Quando ele come Sim, lá sim, sim, o prato francês, de fato nos remete a bons momentos da infância, né? E é sim, só fazer essa escolha consciente, para não ser um automático, uma coisa de querer preencher um vazio, sim. de não saber lidar com uma emoção e descontar isso na comida, porque a comida não é remédio, né? Nesse sentido de tipo, ai meu Deus, eu tô ansioso, então eu vou comer. Não, não é legal, né? Essa relação que a gente constrói deturpada com a comida. Sim. E aí,
às vezes, eu comer sem culpa vai me gerar menos caos dentro do meu corpo do que comer alguma coisa com culpa. Você tá afim de comer uma coisa que é da tua história? Meu, come, feliz da vida, não tem nenhum problema. Nenhum problema O mesmo, problema é quando é um né? hábito e a gente está inconsciente e come aquilo todos os dias de maneira. Isso. Aí tem esse outro lado da consciência também, né? Da alimentação consciente, realmente da presença que você falou. Então, de que forma que eu faço para estar presente, né? É a forma com que eu lido com todos os sentidos do meu corpo, né? Porque hoje é quase como, cadê? Nem existe, né? O A gente sentir, o come batendo tocar, o papo, cheirar, como essa batendo coisa papo, olhando o de celular, tem que ser trabalhar em rápido. escritório, ter aquela uma horinha ali para almoçar, Para né? Você come num almoçar. grupo enorme, numa mesa, um restaurante barulhento, todo mundo batendo papo, você tá comendo aqui assim, olhando na cara da outra pessoa. Hoje A eu hora que você vê, você sempre. já acabou e nem sentiu Acabou, direito acabou. o gosto da comida, né? Eu sempre digo que hoje a gente come. Ai, que saco, tem que comer, né? Ai, que saco, eu tenho que fazer uma comida. São essas linguagens, essas palavras que a gente acaba ouvindo muito. Então, por isso que houve uma certa desconexão, né, total do ser e o alimento. Está cada vez mais distante. E a gente não tem nem 100 anos de Revolução Industrial Brasileira, né? E já causou um grande estrago. Nem 100 anos. A minha avó viu acontecer a Revolução Industrial. Ela tá aqui. Então, é muito louco. E o bom é que agora está acontecendo todo esse movimento de trazer novamente essa consciência do ser e o alimento. E aí a gente traz a saúde como uma consequência. A gente nem precisa falar muito sobre saúde. Se a gente falar sobre consciência, ela vem, é uma consequência. Assim como a questão de comer consciente no sentido qualidade, os animais, né? De conseguir separar e ver eles como um animal mesmo e não como comida. Isso vai vindo como uma consequência. Você não precisa ficar apontando e falando toda hora, né? Então esse que Sim, é a o gente lado vê as coisas legal. como um recurso e tira a vida das coisas, né? É como se a gente visse as coisas como um objeto. E aí vale para o nosso próprio corpo, que a gente vê como um objeto muitas vezes, por conta da deturpação da indústria em volta da estética. Sim, A gente vê sim, os sim. bichos como recursos, a gente vê os alimentos como recursos, a gente vê a terra como um recurso. E a gente não vê a vida por trás dessas coisas, né? A gente A gente só quer ganhar em não troca. para pensar que o bicho sente dor, que o bicho tem sentimento, e a gente trata aquilo como se fosse sei lá, uma inteligência artificial, um robô. E isso é surreal, né? Se a gente fala sobre a época da indústria, né? Nossa, as pessoas ficam, é verdade, né? Tadinho das pessoas que só faziam assim, assim. Gente, a indústria da carne é igual, é isso, é assim, um atrás do outro. E a galinha, por exemplo, para mim, o consumir os derivados animais, os derivados das fêmeas, né? Então, leite, queijo, ovos, é a coisa mais horrível desse mundo. Nem se compara, né, com carne. Como que é a produção de uma galinha, tadinha? Ela tá ali, naquela galinha que só pode bicar pra frente, que tem comida, o ovinho cai na esteira e vai passando. E é isso a vida dela. E acabou. Ah, mas eu como ovo caipira. Meu Deus, todo mundo que é saudável hoje em dia come ovo caipira. Acabou, né? Escravidão de novo. É comercialização de novo. É do seu pátio? É um ovo não galado? Aí sim, é uma coisa bem ok, é uma troca, né? Porque de fato a gente sabe que vai ser jogado inclusive fora um monte de ovo porque não vai virar pintinho, o ovo não galado, né? Mas de que forma que eu estou consumindo isso? E qual é a minha responsabilidade no mundo? Não que eu tenha que ter, mas é bem interessante, né? Quando a gente fala sobre consciência, é muito importante a gente lembrar de todos esses detalhes. Sim, com certeza. Eu fui mudando muito minha alimentação. Hoje eu tô, Sim, no atual momento, um pouquinho mais, tô mais vegetariano do que vegana, né? Até sim, comecei a abrir exceção para comer um peixe de vez em quando, porque aí se eu não me boto dentro de uma caixa, eu vou fluindo, né? Porque sim, o mundo vai mudando. Eu estava na Austrália no passado, voltei para o Brasil, aí já tive uma mudança drástica de alimentação de novo por ter sim, voltado para cá. E eu vou fluindo, né? Quando a gente se sim. enrijece do tipo, eu preciso ser tal coisa. Às vezes vem Não, um é peso, pior. né, com isso. É pior. É pior porque é porque daí eu tô no pensamento restritivo sempre, né? Sim. Tem uma
uma explicação que eu tô falando em todos os lugares que eu posso para todo mundo saber disso, porque se eu for falar só em atendimento, eu vou mudar tão pouco, né? Tem que falar para todo mundo. Quando a gente fala sobre o que é restrição, né, basicamente. Só depois não me deixa eu esquecer de falar sobre o alimento-corpo, que é sobre um Alimento negócio... corpo. Alimento-corpo, tá? Que eu ia falar e daí no fim deixei pra Ó, lá. povo, qualquer coisa, vocês ajudam a gente aí. Fala Ajuda a pra gente falar do aí, alimento tá? corpo. Se quiserem fazer Né? perguntas também, vão interagindo Também, aí, né? comentando. A gente tá vendo aqui os comentários e qualquer coisa a gente Já. responde. Ó, a gente tem, né, então os dois no nosso sistema nervoso. Então, essas aqui são as cabecinhas ali do neurônio, tá? E aí, dentro desse neurônio aqui, eu tenho algumas bolsinhas que se chamam vesículas, né? São umas vesículazinhas aqui que tem dentro algumas bolinhas de gude, que se chamam dopamina, né? E aí, quando essa dopamina sai daqui e entra aqui, eu sinto prazer, tá? O que é isso daqui? Isso daqui são receptores, tá? O que são receptores? É como se fosse um abraço. Ai, vem, me dá um abraço, que delícia, que gostoso. Não é muito mais gostoso abraçado que ficar distante? A gente consegue sentir a energia da pessoa, ok, agora tem que ser namastê, né? Mas a gente consegue realmente sentir mais prazer no abraço. Então, dentro da gente é a mesma coisa, né? E aí, os meus clientes entrando ali. Oi. E aí, o que acontece? Quando eu penso na coisa que eu gosto, só de pensar no teu macarrão ali que você fala do seu pai, italiano, você já vai liberar essa bolsinha, ela se abre, tá? E ela vai liberar essas dopaminas. Essas dopaminas, elas são hormônios que me dão prazer, né? E aí, esses receptores, o abraço, né? Ele vai abrir, daí você vai sair e ele vai ficar aqui, ó. Isso aqui se chama fenda sináptica. Essa fenda sináptica, quando ela tá ali, eu fico na febrilidade, tipo, ai, eu quero comer. Ai, que delícia. A gente fica mais assim. E daí, se eu não tenho sentimento de culpa e se eu não como aquilo exageradamente sempre, de vez em quando, o que acontece? Esses receptores aqui vão abrir e aí vai entrar a dopamina aqui dentro. E aí vai fechar e é onde eu sinto prazer, tá? Só que o que acontece quando eu tenho pensamento restritivo e pensamento de culpa, né? Que um correlaciona o outro, né? Esses receptores, eles se fecham e eu não abraço mais. Época de Covid. Eu não abraço mais, tá? Então, quando eu penso naquilo que eu quero, vai sair as dopaminas desse neurônio e elas vão ficar aqui nessa fenda sináptica e isso vai ficar febril, né? E eu só vou ficar ali, eu vou comer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque eu quero aquele sentimento que eu senti lá na primeira vez, lá antes, quando eu não tinha culpa, e entrava e eu sentia prazer. Só que eu não tô sentindo mais. Por que que eu não tô sentindo mais? Não é culpa da gente também, né? Toda uma construção social que faz com que digam, ó, isso aí não pode, aquilo lá não pode, você não pode, você não pode, não pode, não pode, não pode errar. Então, eu vou estar sempre aqui. E é quase como um sentimento de cocaína. Eu nunca usei, né? Mas é essa a referência. Porque a cocaína fecha, né? Esses receptores. Então, você fica só na febrilidade, só que alta, né? Muito alta. O que faz com que esses receptores se fechem e eu fique só aqui? Tem 3 coisas. Açúcar, Eu falo gordura cocaína, o saturada, açúcar é a mesma coisa. É branco, um pó branco igual. É né? parecido. Açúcar, gordura saturada, e aí gordura saturada é toda gordura animal, seja a cor que for, né? E restrição. Ou seja, eu tô restringindo uma coisa, achando que tô fazendo bem, e não tô fazendo nada. Porque eu vou continuar aqui. Por isso que o processo terapêutico ele é importante. Por isso que é interessante sim procurar pessoas, procurar terapeuta, psicólogo e tal, para você trabalhar mesmo a sua mente em relação a isso, ter consciência em relação ao que você está comendo. Porque senão, eu vou ficar sempre aqui na culpa. Bah, eu não posso comer. Eu não posso comer. Eu não posso comer. Aí quando você for comer, vai gerar compulsão. E aí é onde a gente tem várias doenças em relação a isso. Sim, o Eu vou negócio gerar lá na essa casa é compulsão todo sempre. esse, é compulsão pura, todo mundo da minha família, é o que eu lido até hoje. Hoje eu já fiz uma transição, tenho uma alimentação bastante saudável, eu vejo Sim, resultado, né? sim. Mas Porque daí, ainda eu sei que eu como mais do que eu preciso. Ainda é um ponto nesse para momento, mexer. né?
É. Por que ainda? Porque tu ainda olha de repente com culpa pra isso. E geralmente quando eu falo isso para as pessoas que têm alimentação mais consciente, ela fala: "Não, eu não tenho culpa em comer". Ah, eu sou Mas super consciente, tem total, eu sei que tem. só que a culpa às vezes não vem ali na hora de comer. Na hora de comer não tem culpa. Eu Sim, tô comendo de boas, né? Vem depois, quando eu olho para as reações do meu corpo. Bah, não devia ter comido tanto. tal. Não, olha pro teu corpo e agradece. Nossa, que delícia que foi hoje, né? Ai, porque você sabe que não é a sua rotina, é só de vez em quando, né? Sim. Então, eles fizeram até um estudo para mostrar, né, isso, né? Aí era com obesidade mesmo. Pessoas que, chocolatras, né? Um grupo podia comer chocolate à vontade, todos os dias. E o outro grupo só final de semana. Quem você acha que ganhou peso? O do final de semana. O do final de semana, porque ele não podia comer dia de semana, só que ele é um chocolatra. Aí no final de Quando semana você vai diz não, aquele monte pra aí o que que compensar acontece? Ele come durante a semana escondido e compulsivamente, porque ele não também. pode. E final de semana, porque ele pode, então ele quer dar conta do tempo que ele não comeu. Então ele vai comer mais um monte. E esse grupo aqui, ele tá comendo, né, todos os dias. Bah, que massa. Vai chegar um ponto que ele vai falar assim: ai, não quero hoje, não tô afim. No outro dia, ai, não quero hoje, não tô afim. Quando você já passou dias, né? Depois, quando ele quiser comer de novo, ele vai lá e vai comer de novo. Então, por isso que esse grupo ele engorda muito mais do que esse, né? Isso, só que isso, né, são processos inflamatórios que são estimulados dentro do meu corpo. E aí depende. Tem pessoas com processo inflamatório alto no corpo que vai gerar obesidade para uns, alergia para outros, intolerância para outros, alguma doença psicossomática, né? Doença autoimune, enfim, câncer, qualquer coisa, depende. Porque pode acontecer a mesma coisa com uma pessoa magrela. Aí você fala, mas como assim? Daí não engorda? Depende do biotipo de cada pessoa. Então, isso que é o legal, assim, de observar o quanto o trabalhar, a consciência, o olhar para esse alimento, olhar para o meu corpo, olhar para o meu ambiente externo com presença, faz toda a diferença no meu processo de mudança e no meu momento de escolha alimentar, né? Sim. Por isso Sabe que é uma coisa que tão... muita gente ouve, que eu ouvia, que me gerou essa culpa? É legal para as pessoas Uhum. fazerem essa associação. É uma coisa que muita gente ouviu quando era criança. Do tipo, ah, não, você tem que comer até o final porque não pode deixar sobrar comida, tem gente passando fome. Aí a culpa. Pá! Eu aprendi desse jeito. Até hoje, eu tenho o hábito de comer até o final. De não deixar, porque eu me sinto Sim, culpada de jogar comida fora, eu me sinto mal. sim, E é sim, óbvio, aí sim. você É, aprende a colocar menos no prato, né? Porque se você coloca muito e se obriga a comer até o final, vai ficar passando mal. vai ficar passando mal, você vai lembrar, né? O sentimento vem de novo à tona lá de trás, né? Então Total. E é. isso aparecia muito, eu não sabia gerir as minhas compras. E às vezes, morando só, quando você mora sozinha, às vezes, né? Tem um pé de alface enorme. Às vezes é muita coisa. Se você só janta em casa, como era a minha realidade há uns anos atrás. E às vezes estragava. E nossa, quando Uhum, aquilo estragava, eu tinha que jogar fora. Eu tinha uma culpa gigantesca que me tomava conta, né? sim, Por um sim, lado é sim. bom, porque também eu tô valorizando a terra e não tô Sim, querendo sim, sim. desperdiçar tudo que foi investido de Sim, energia sim, num alimento sim. que levou tanto tempo para ser produzido. Mas a culpa é uma coisa que destrói a gente por dentro. Distrai. Só que a gente sempre pode olhar para um lado positivo também, né? Poxa, nossa, a gente pega a culpa e demoniza ela até dizer chega, né? A gente pode olhar para a culpa como uma forma, uma alavanca de motivação. Poxa, isso está me fazendo tão mal, né? Vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso, Total, né? é assim que eu lido com ela quando ela surge É isso, ainda. igual o desejo, né? O desejo, eu ouvi isso na sessão de terça. Trabalho com um grupo de transição, né? E aí, uma das meninas, ela falou assim, cara, as pessoas demonizam, né, o desejo. Tipo, você não pode ter desejo, ok. Se você quer ser um guru, né, então você pode, né, seguir 100% o que a escritura está falando. Mas agora, se você vive nessa realidade aqui, a gente tem que entender que a gente é feito, né, de desejo. Aquilo foi muito, ok, era isso que eu precisava ouvir também, né? É, A porque o gente é problema não feito é o de... desejo, o problema é o desejo controlar a gente, não a gente ter domínio sobre o nosso desejo, né? Quando a gente É que está a gente... inconsciente, o desejo domina e toma conta. E a gente Ele sai domina. compulsivo atrás de prazer por aí. Esse é o problema. O problema não é o É. desejo, né? O problema é como a gente lida com o É de nosso como desejo. que lida, é de como a gente
estrutura isso dentro da gente, né? Porque controlar também o desejo a gente não consegue. Quando a gente tem essa Não, ilusão não. de que controla alguma coisa, não controla nada, né? É estar Mas é consciente realmente para ter o estar domínio, não é consciente. controle, é o domínio de si. É aquela coisa o domínio é quando você está consciente, observando e tendo escolhas conscientes. O controle é quando você está com medo de perder o controle, aí você fica querendo controlar, né? Uma coisa diferente. Ah, eu sou bem chata com linguagem, bem chata. É que domínio me remete a uma coisa muito pá, Entendi. sabe? Então, quando a gente traz algumas palavras muito fortes, ela vai continuar dentro daquela coisa de que eu mando, eu consigo. E não, a gente não é nada, a gente não tem nada. Então, a gente não manda nada. A gente consegue fazer algumas escolhas que talvez sejam melhor pra gente ou não, né? Então, é só isso. Aquela chata, né? Mas... Não, é ótimo, gente. A linguagem é super importante, zero chato. É bom a gente refletir mesmo sobre o uso das palavras. E é isso que muda É a isso que nossa muda. relação interna com as coisas, com os pensamentos, com os Isso, hábitos. isso. Quando a pessoa tá produzindo, né, mudanças de hábitos, desse lugar está se julgando e o que eu estou fazendo está errado, não sei o que, vem um peso todo, né? Então, mudar essa Uhum, comunicação interna é muito importante nesse isso. processo, né? Para a Eu pessoa conseguir sempre digo montar essas mudanças. que o problema da humanidade é a linguagem, é a forma com que a gente se comunica. Então, quanto mais a gente busca melhorar essa comunicação, nossa, a gente vira outra pessoa com uma outra linguagem. Com certeza. Ó, só para a gente Porque, ficar atento ao tempo, você falar ainda tá, do então assunto vou alimento falar corpo. do alimento corpo, né? Então, justamente foi com essa mesma pessoa que falou do desejo, né? Eu fui fazer uma residência artística de alimentação e dança contemporânea. E Legal, foi acho lindo, lindo. assim. Bah, foi a coisa mais linda que eu já vivi, assim, uma das mais. E daí, num dos estudos que a gente estava fazendo, a gente levantou que chega a uma conclusão de que o corpo, pra gente, né? Que o alimento é um corpo, né? O alimento é um corpo. E se a gente leva também o ensinar a comer, a ter consciência com arte, a coisa fica tão leve e gostosa. É muito bom trazer a parte artística junto. Com Então, o certeza. corpo. Ontem eu acompanhei o calendário Maia e a frase de ontem falava assim, para educar os pensamentos com arte. Achei tão lindo que Isso, é isso. Tem que ser com arte, com amorosidade, com loucura, com coisas sem nada a ver mesmo, sabe? Enfim, e sem esperar nada em troca, que a arte é isso, né? É não querer nada como resultado, nada. sim, E é se for jogar pro bom ou mundo a ruim, beleza da arte. jogar. É isso, né? E eu, enquanto Nutri, me peguei bastante lá na residência, porque eu sempre fazia esperando com que ela tivesse uma saúde, para prevenir tal doença. Sempre tem um fim, sabe? Para com isso. Na arte, tipo, acabou. Para de falar isso. Assim, né? Interessante, eu falei isso ontem. Olha só, ele tá conectado aí. Enfim, daí então o alimento é um corpo. Por quê? Porque ele tem poros, ele tem cicatrizes, ele tem sinais, ele tem expressão, ele tem suor, ele tem ressecamento, ele tem pelos, ele tem tudo. Então, quando eu passo a olhar um alimento como um corpo, é uma outra relação, é uma outra perspectiva e é um outro respeito. Eu estou honrando de fato aquele alimento, né? Porque pensa, ele veio de uma sementinha, um bebezinho, né? Ele brotou, ele cresceu, e daí ele virou alguma coisa, e aí ele passou por chuva, por calor, por isso, por aqui, por vento. Então ali ele já pegou algumas cicatrizes, alguns traumas. Ele foi crescendo, e ele foi indo até chegar meu prato, né? Ele foi, sei lá, numa feira, um mercado, na casa de alguém, até chegar no meu prato, no meu corpo. Ele já veio cheio de memórias, né? Cheio de cicatrizes, cheio de história. Então, até que ponto eu tô olhando a história daquilo que eu tô colocando no meu prato? Por isso que eu te falei lá do ovo da galinha. O que é o ovo caipira? Poxa, se todo mundo está comprando ovo caipira, eu não tenho mais um alimento com uma história bonita da galinha feliz. Eu não tenho. Não existe, é utopia, né? É igual o peixinho. Poxa, o peixe a gente não vê o mar, porque o mar, assim, ó, ele é lindo, né? Flat, né? Eu não vejo dali para baixo. Eu só vejo dali para cima. Por isso que é mais fácil parar de comer carne, parar de comer ovo, leite e tal, porque é visível a violência dos peixes, não é visível. A gente Total. acabou com mais Que de acha que o peixe não sente 50%. nada, que não tem problema,
Porque trata quase É como um sei lá nada, o quê, algo nada. artificial, um nada. Jesus comia. Como diz a minha amiga, Jesus comia, né? A desculpa que ela usa até hoje para isso. E para ela funciona massa, né? Mas assim, a gente já perdeu mais de 50% das espécies por conta da pesca industrial. Imagina, todo mundo que é saudável come peixe. Acabou o mar, né? Tem essa A questão dos metais biodiversidade, pesados também, né? No peixe que metais acumula. pesados, a biodiversidade ali das algas, das plantas, dos animais, a troca, simbiose, oxigênio, isso, aquilo, as geleiras, né? Tem relação Sim. dessa coisa da biodiversidade diminuir, eu tenho esse contato com o ar diferente. Então, E os peixes de a gente não cativeiro, que muita fala. gente nem sabe dessa realidade, porque não lê sobre essas coisas, só vai lá no supermercado e compra e não tem noção que o salmão, por exemplo, que é um peixe que tanta gente ama, e eu amava, que é, né? Que aquilo é corante, que aquela cor nem é mais, nem é natural, que tá cheio de biótipo, que É, vive ali num lugar pequeno, atolado de peixe, recebendo comida industrializada, uma coisa totalmente exatamente. deturpada e que nem traz saúde pra gente, pelo contrário, nos faz mal. Exatamente. Eu acabei de participar da escrita de um livro, meu primeiro livro. Ó, ele se Ah, chama Eu Sou Animal, bem lindo. Eu Sou Animal. E aí, uma das coisas que eu escrevi lá foi sobre a resistência aos antibióticos, né? É isso. Hoje, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje nessa pandemia, a gente já vivia há alguns anos, né? Essa pandemia de pessoas irem ao hospital e ela não acontece nada com aqueles antibióticos que ela está tomando. Por quê? Porque o meu nossa. consumo de derivados animais já é tão grande, eu já consumo uma dosagem de antibiótico todo santo dia, que daí quando eu vou precisar de fato, quando eu for lá internado, não funciona. E aí? Porque já tem outra coisa, não tem o medicamento para o Covid. Tem para outras coisas, então eles estão usando as outras coisas para ver se funciona em você. E aí vai depender de como tá o preparo físico do teu corpo, a imunidade para Sim. resistir àquilo ali que está Eu acho acontecendo. bom a gente finalizar, que você já está acabando com essa questão do Vamos. Covid, né? Uma das minhas maiores referências na parte da nutrição é o Flávio Passos. Você deve Sim, conhecer. sim, sim, sim. Então, ele tinha criado um grupo só para falar sobre as perspectivas dele em relação ao Covid com fontes muito confiáveis, e é por isso que eu sigo ele, porque é tanta informação desencontrada e pesquisas aí, né, que são patrocinadas pelas próprias indústrias que Sim, vendem nossa, as tem que coisas. desconfiar de Então, tudo. Até por de isso que eu ômega 3 eu sigo ele, desconfio. porque é uma pessoa que faz uma pesquisa muito profunda e completa, que tem uma equipe que apoia ele. Então eu Sim, confio nas coisas que ele apresenta, porque eu sei que ele está fazendo esse trabalho que eu não tenho condição e conhecimento para fazer por conta própria. Porque o que está na internet é isso, é muito desencontrado e muita pesquisa é, patrocinada. Então ele falava isso. O lance não é a vacina, o lance não é um remédio, o lance é a tua imunidade tá boa, o a lance tua é imunidade. os seus hábitos, é você tá com a vitamina D em dia, que é uma das coisas que mais é um problema, assim, a deficiência de vitamina D, e você tá com o sistema imunológico forte para ele se recuperar sozinho. Já temos 2 minutos, Exatamente. ai, vai. É isso, né? Tipo, ok, eu quero me livrar de uma doença, tá? A primeira pergunta é como está a sua imunidade, né? Aí todo mundo fica falando, toma suquinho, shot disso, shot daquilo. Primeiro olha o que está inflamando teu corpo. Vamos trabalhar em diminuir essa inflamação, para depois você pensar em intervenção de alguma coisa, porque intervir em alguma coisa é mudar muitos hábitos, muitas crenças, e não vai ser assim do dia para noite. Né? Então, se for para dar um recado, é esse. Olha o quanto de bicho você está colocando na mesa durante o dia. Se for para ainda colocar, coloca E industrializados, né? e industrializados. E não é o desembale menos, descasque mais, é desembale menos e descasque menos também. Tá? Fica com a casca junto. Daí Enfim. precisa ser um orgânico, né? Aí Para poder de- usar a casca, né? depende, porque se não for orgânico, o alimento ele é com veneno desde a semente até o final. A É. maçã, por exemplo, é colocado 15 vezes pro veneno até a hora de entregar. Então, tirar a casca não muda nada. Né? A Já casca ainda tá é nele uma. todo ali. Entende? Então, enfim, basicamente isso, gente. Eu acho que já Tá. deu, né, o nosso Queria que você tempo. falasse do seu grupo de transição para o pessoal saber, mas não vai dar tempo, Ai, temos pois é. 40 segundos. Começa segunda-feira o próximo grupo de transição. É um grupo maravilhoso, tá? A dúvida sempre é para quem que pode entrar, né? O Semente Veg se chama. Desde quem come carne quer se sentir seguro a Ah, vai retirar, acabar, a quem gente é chegou ovo-lacto, nisso. quem é vegano também, porque vegano também precisa de um monte de informação. Gratidão, amada. E agora eu vou Enfim, conduzir é minha isso. meditação às 10. Quem quiser ficar aí Vai lá. direto, Eu vou aproveita pro que a gente yoga trabalha a agora. mente também. Depois eu quero ver a Beijo, querida. tua Obrigada, a meditação. gente vai se Um falando. beijo.
Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que Foi? acompanhou. Beijos. Tchau, obrigada a todo mundo. Beijo, gratidão.